E o do roteiro que nós vamos analisar hoje, o filme que nós vamos analisar hoje, é A Montanha dos Sete Abutres. Ele não é um filme ganhador de Oscar, mas foi indicado. E também não é um filme muito conhecido, popular, assim como foi Cidadão Kane, por exemplo, que nós começamos a falar no primeiro episódio dessa série. Mas é um filme muito importante, porque ele marca o início de uma década que é chamada a década de ouro do cinema americano. Ele foi produzido em 1951 e começa a dar aí alguns pontos, algumas indicações de que as produções de Hollywood nessa época estavam começando a valorizar muito mais o roteiro do que a produção em si. E isso começou lá com o Cidadão Kane mesmo, onde os filmes eram quase todos autorais. Eram filmes onde os diretores comandavam tudo, o roteiro, a produção, todas as etapas do filme. Aos poucos o cinema foi começando a ver que o trabalho em equipe e com várias funções era otimizado e até ficava melhor, né? Uma produção mais interessante, mais bonita e também mais barato, né? Então ele começou a perceber isso e o roteiro começou a ter uma valorização muito importante nessa década. E uma coisa importante de dizer também, por que isso? Em 1950, né, era o auge, o início, né, da popularização grandiosa da TV, né, nos Estados Unidos. E o cinema começou a sentir o reflexo da perda de audiência por causa da televisão. Muitos começaram, inclusive, falando que a televisão ia acabar com o cinema nessa época. Então o cinema começou a investir pesado, né? Hollywood começou a investir pesado nas produções. Pela experiência que eles tiveram com o Cidadão Kane, cada vez cenários melhores, mais bem elaborados. E aí o roteiro, sim, começou a ter uma preocupação maior. Não é que não se preocupava antes, mas é que antes se preocupava mais com a narrativa, que era quase uma transposição do teatro para o cinema, tanto que os grandes salas de cinema no início dessa época eram chamados de cine-teatros, porque na verdade se trazia aquela narrativa, aquela linguagem, aquela experiência do teatro para aquele ambiente ali, só que em vez de ter atores apresentando a peça, era uma tela de cinema. Então a história buscava representar aquela história, aquela narrativa do teatro. A partir de 1950, o cinema começa então a elaborar uma linguagem mais moderna, que foi resultado nas que nós temos hoje. Isso só começou também lá para os anos 70, os anos 80. Nós vamos até fazer uma live aqui muito legal, que fala exatamente sobre isso, esse renascimento do cinema hollywoodiano americano, a partir dos anos 70 e 80, com diretores que hoje são absolutamente conhecidos, né? Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, essa turma aí que é responsável, talvez, por essa linguagem moderna que nós temos hoje no cinema, que começou lá em 1970. Então, Montanha dos Sete Abutres é um filme muito interessante para a gente ver, para a gente começar a entender quais os pontos, a estrutura que a gente tem hoje, né? E como isso foi relevante para aquela época. E se pensar bem, a década de 50 foi realmente uma década de ouro. Essa década não foi brincadeira, né? Foi uma década que realmente ela trouxe aí um alicerce muito grande para as produções de Hollywood. E o roteiro começa então a despontar como uma das principais ferramentas para se contar a história, para se prender a audiência, né? Não só a imagem através da colorização dos filmes, mas também uma estrutura de roteiro mais adequada e mais diferente, distante um pouco daquilo que via no teatro. Foi adquirindo uma linguagem própria, né? E é por isso aí então que eu acho importante a gente trazer a Montanha dos Sete Abutres, porque a gente começa a ver ali essa estrutura que a gente tem hoje. Uma introdução no início, a apresentação do personagem, um ponto de virada, o desenvolvimento. Deveria ter um segundo ponto de virada, o clímax e a conclusão do filme, né? Mas ele não é assim. Ele tem algum ponto de virada, mas não tem um segundo, né? Vamos começar a falar dele para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer.